começando mais uma aula do nosso canal A Língua que Você Fala. Meu nome é Célia e eu sou professora da Rede Estadual de Ensino. Hoje vamos falar de um assunto muito interessante. A pergunta é: o Brasil é um país muito grande, né? Dividido em 5 regiões, e aí? Todas as 5 regiões falam do mesmo jeito? Claro que não! Está começando mais uma videoaula com o tema Variação Linguística. Uai, já começou? O que é a variação linguística, né? Variação, né? Vem de variar, quer dizer mudar várias coisas ao mesmo tempo. A variação linguística, ela não acontece só no português brasileiro, por exemplo. Ela acontece em todas as línguas, porque todas as línguas, elas sofrem mudança de acordo com o tempo, com a passagem do tempo e também de acordo com o contato que o falante de um país, ele tem com o falante de outro. Ou seja, o falante, por exemplo, do português brasileiro tem contato com o norte-americano. Quer dizer, vai haver uma troca de cultura. E dentro dessa troca de cultura, haverá também a troca de palavras das duas línguas que estão, né, em contato por causa dos seus falantes. Então, são mais ou menos 2 fatores que fazem as línguas sofrerem variações, quer dizer, mudança, que é a passagem do tempo e o contato que os falantes de diversos países, diversos idiomas, têm uns com os outros. Imagina, galera, nós estamos vivendo na era da globalização. Claro que as línguas vão sofrer variações, não é? Bom, outra coisa que faz essa língua sofrer variações é a idade do falante, o nível de escolaridade, o sexo, né? Tudo isso vai ajudando a língua a se modificar. E dentro do próprio país, que tem um idioma oficial, que é o português brasileiro, no caso do nosso país, isso tudo vai fazer com que a gente fale, né, diferente, vivendo em regiões diferentes, ok? Para mostrar para vocês, né, a questão de como a idade interfere na maneira da gente falar, eu trouxe a primeira tirinha, que é os pais conversando com o filho adolescente. Como vocês podem ver, os pais estão usando uma linguagem mais formal e o adolescente usando uma linguagem da internet, o que é muito comum hoje. Outro fator que faz a língua variar, sofrer variações, sofrer mudança, é o fator sexo, né? Quer dizer, quem é do sexo feminino, né? Nós mulheres, a gente tem uma linguagem um pouco diferente da linguagem masculina, falada pelos homens. Aí eu trouxe exemplo dessa tirinha. O casal na cama, todos dois, né, utilizando o notebook, e a mulher fala, né? Porque nós mulheres usamos uma linguagem assim, mais puxada para o diminutivo. Por exemplo, ela diz: bem, cutuquei você. O homem, né, já tem uma linguagem, eu chamo de mais seca, ele já fala assim: já curti, amor. Bom, se temos várias línguas dentro de uma mesma língua, e aí? Qual é a mais adequada? Qual é a mais aceita? Então vamos lá. O que é verdade é, nós, enquanto falantes de uma língua, de um idioma, nós falamos diversas línguas dentro do nosso idioma oficial. Por quê? Porque nós vamos escolher uma variedade da língua ideal para uma situação que não vai ser ideal para outra. Então a gente tem que observar qual é a situação de comunicação, qual é o contexto que eu estou usando essa linguagem. Aí eu vou ter que optar pela variedade padrão ou pela variedade não padrão. Mas, que fique bem claro,
a variedade mais aceita pela sociedade é a variedade padrão, que eu chamo de variedades urbanas de prestígio, né? E onde que eu aprendo essa variedade? Eu aprendo na escola. A escola tem a função de ensinar as variedades padrão de prestígio, que pode ser uma variedade padrão mais simples, né? Ou pode ser uma variedade padrão mais formal. Essas variedades urbanas de prestígio é as que eu vou achar em jornais, livros, numa entrevista de emprego, em documentos. Todos esses veículos aí, eu terei que usar essas variedades urbanas de prestígio. Mas nada diz que eu tenho que ter preconceito com quem não use elas. Elas são certas? São, para determinadas situações, como nós veremos daqui a pouco. E aí eu trouxe para vocês uma tirinha para ilustrar, né, o que eu estou falando sobre variedades padrão de prestígio, né? Não existe língua errada e língua certa. Existe é você usar determinada variedade para determinado contexto. Olha o exemplo nessa tirinha. Nós temos duas crianças e muito provavelmente um policial. Uma criança diz: sim, claro que são nossas. Aí o policial pergunta: e a nota fiscal? Claro que a criança não sabe, pergunta: nota fiscal? Mas quem ia carregar uma nota fiscal? E a menininha, por saber que está falando com um policial, né? Que aí vai existir uma situação mais de respeito, ela respondeu: aqui, senhor. Por que ela usou a palavra senhor? Porque ela está lidando com uma pessoa da lei. Então ela não está conversando com o coleguinha dela. Por isso que ela utilizou esse pronome mais sério, que é o senhor, beleza? Agora vamos falar da norma padrão, variedade padrão, linguagem formal. O que é a norma padrão mesmo? Simples, né? A norma padrão, ela é o modelo de uso da língua que é descrito na gramática e nos dicionários. Quando eu falo de variedade padrão, eu estou falando da linguagem que está dentro das gramáticas e dos dicionários. A variedade padrão é a nossa referência. Quando fala que no Brasil todo mundo fala o português brasileiro, estamos querendo dizer que no Brasil se utiliza, em geral, a gramática do português brasileiro, né? Mas na prática a gente sabe que no dia a dia nós vamos usar uma linguagem menos formal, nós vamos usar a variedade não padrão, a linguagem mais informal, ok? É nessa linguagem mais informal que vai aparecer também as variedades linguísticas. E aí também eu trouxe mais um exemplo para vocês, né? Eu tenho nessa charge o juiz e ele está no tribunal, então é claro que ele vai usar uma variedade mais padrão da língua. Ele diz assim: senhoras e senhores, aceitemos a verdade. A testemunha nada acrescentou aos fatos já conhecidos por todos. Claro, como que o juiz vai utilizar a linguagem formal se ele está no ambiente de trabalho dele? Então, por isso que ele optou, está correto, ele utilizar a variedade padrão da língua portuguesa. Então, vamos lá. Se as línguas sofrem variações, assim como o português brasileiro ele sofre bastante variações, como que eu chamo essas variações? Vamos pensar? Beleza. Primeira variação, popularmente chamada de variação
regional é também conhecida na gramática por variação diatópica, que vem da palavra dia, que significa através de, e da palavra tópico, que significa lugar. Por isso que variação diatópica é a mesma variação regional. O que acontece nessa variação? Acontece que o falante, ele vai falar de acordo com a região em que ele mora. Então, por isso que no Brasil, um país tão grande, eu tenho várias maneiras de se falar a mesma coisa. Que, por exemplo, em Minas Gerais a gente chama de biscoito, o que os cariocas chamam de bolacha. Em Minas Gerais eu chamo de chup-chup, o que os cariocas chamam de sacolé, e tudo é a mesma coisa, né? Então, as regiões do Brasil, elas têm uma peculiaridade. O que é isso? Peculiaridade, o que é isso? É que as 5 regiões há palavras diferentes para uma mesma coisa e pronúncias diferentes também, né? A minha forma de expressar em Minas Gerais, né, é uai, assim como o baiano fala oxente, o paulista fala orra meu e o gaúcho fala bah. Então temos aí um exemplo da variação regional ou diatópica. O nosso inocente pão francês, né? Rio de Janeiro, pão de sal. Portugal, carcaça ou cacete. Na França, ele é chamado de pistola. Na nossa região norte, ele é chamado de carequinha. No Rio Grande do Sul, cacetinho. No Ceará, carioquinha. E no interior do Nordeste, o pão aguado. E aí, na sua região, como é conhecido o nosso famoso pão francês? E aí, lembrando de nós mineiros, eu trouxe essa piada, né? Quando é hora de comer, nós come. Quando é hora de beber, nós bebe. Quando é hora de dormir, nós dorme. Quando é hora de amar, nós ama. Quando é hora de trabalhar, aí nós fica no Facebook. Essa piada tão circulada, né, nas redes sociais, que vai imitar a fala do mineiro. Temos também um segundo tipo de variação, que é a variação social, também conhecida como variação cultural ou diastrática. Por que diastrática, social, cultural? Porque essa variação, ela vai acontecer dependendo da faixa etária do falante, dependendo do grau de escolaridade, né? E dependendo do aspecto socioeconômico. É uma variação que ela está principalmente ligada ao nível de escolarização do falante. Quer dizer, quanto mais estudo uma pessoa tem, mais ela vai utilizar, por exemplo, a variedade padrão. Quanto menos estudo, mais ela vai utilizar a variedade não padrão, que é a linguagem informal. Então, no Brasil, há muito essa diferença. Pessoas de classe social mais elevada têm maior escolaridade. Portanto, pessoas de classe social mais elevada são mais estudadas, utilizam mais a variedade padrão. E aí, como exemplo dessa variação social, cultural ou diastrática, eu trouxe uma charge, né? Primeiro exemplo é: paciente foi ao médico. O médico, ele usa uma coisa chamada jargão, que é a linguagem própria das profissões. E o paciente, pelo que a gente pode ver, é uma pessoa com pouco nível de escolaridade. Aí ele disse assim:
A dor começa acima do mucumbu, vai subindo até o meio das pazes e responde aqui na titela. E como vocês podem observar, o médico não entendeu nadinha do que o paciente falou. E como segundo exemplo, né, que eu não vou ler aqui para vocês, mas vocês podem acompanhar no slide, temos também o paciente conversando com o médico usa o jargão dele, né, da medicina, para dar um diagnóstico para o paciente fica doido e no final o médico diz o nome popular da doença que o paciente tinha, beleza? E nós temos a terceira tipo de variação, é a variação situacional, quer dizer, depende da situação, ou também conhecida como diamésica. Então, essa variação, né, que depende da situação, é porque o texto, todo texto, ele vai ser publicado em alguma coisa, mesmo que seja um bilhete em um pedaço de papel. Então, vai depender, a linguagem que você vai usar no seu texto, vai depender do meio, do contexto que você vai usar seu texto, ou do veículo, quer dizer, onde o seu texto vai ser publicado. E lembrando também, galera, fala e escrita são dois veículos totalmente diferentes. Eu estou dando aula aqui para vocês como a referência do meu canal enquanto público são os adolescentes, por isso é que eu uso gírias. Se eu estivesse escrevendo, por exemplo, só para profissionais, professores, jornalistas, por exemplo, eu teria que usar a variedade padrão da língua, né? Mas não é esse o meu objetivo no canal. Então, a variação situacional ou diamésica, ela depende se o texto vai ser falado ou se vai ser escrito, em qual veículo ele vai ser publicado, né? Então, é isso aí, né? Variação situacional. Depende da situação que você vai usar a linguagem, ok? Trouxe para vocês duas charges de variação situacional, em que os falantes, eles não prestaram atenção na situação que ele ia usar a linguagem. Então, está errado nas duas situações. Primeira situação, eu tenho lá numa praia, um cara, parecendo surfista, de terno e gravata, e olha a linguagem que ele está usando, quando ele diz: veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo, pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente. Pô, galera, ele tá numa praia conversando com seu amigo que é surfista igual a ele. Precisava usar essa variedade padrão? E trouxe outro exemplo para vocês da variação situacional ou diamésica. Nós temos aí, como vocês podem observar na charge, uma situação de uma candidata, né, procurando uma entrevista de emprego. Então, né, ela disse assim para a pessoa que está entrevistando ela: falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. Claro, ela estava com a intenção de impressionar para conseguir um emprego. O entrevistador pergunta: e o português? Olha o que ela responde: aí vareia. E aí, galera, vocês acham que essa candidata conseguiu um emprego? Claro que não. Ela utilizou a variedade linguística errada. E por fim, nós temos a variação histórica, conhecida como diacrônica. Então, variação histórica e diacrônica é a mesma coisa. Para dar um maior exemplo, né, de variação histórica na língua portuguesa, nós temos a palavra você. E aí?
Como é que nós chegamos no você? Nós chegamos porque no português antigo eles falavam vossa mercê. Com a passagem do tempo virou o vós-me-cê. Com a passagem do tempo chegou no você. Com a passagem do tempo chegou no o cê. Com a passagem do tempo chegou no cê. E o nosso amigo internauta vai falar assim, é VC, ok? O você é o nosso maior exemplo de como uma palavra ela pode sofrer mudanças na passagem do tempo. Outro exemplo de variação histórica, gente, são os conflitos, vamos chamar de conflitos de gerações. Observa, galera, que as palavras, as gírias que você usa não são as mesmas do que seus pais usam e não são as mesmas do que seus avós usam. Por falar em gíria, e aí, o que é gíria? Gíria é simples. Gírias são vocabulários típicos de determinados grupos sociais. Então, os adolescentes falam uma gíria, né? Os roqueiros falam outro, surfista fala outro, jogador de futebol fala outro, né? Nós temos um exemplo de conflitos de gerações, por exemplo, patota e batuta. Você conhece essas palavras? Pois é, são gírias dos anos 60. Patota e batuta hoje poderia ser trocada por turma e cara legal. E aí, na sua gíria, o que seria turma e cara legal? Continua sendo turma e cara legal? No primeiro exemplo de variação histórica ou diacrônica, eu trouxe uma tirinha, né, de uma adolescente utilizando gíria dele, que ele fala assim, ela, tipo, entrou no bar e eu, tipo, dei uma sacada. Tipo, ela era, tipo, gente fina e, tipo, engatamos, tipo, tipo, papo, tipo, legal, tipo, 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 tipo. A terrível tiponite aguda. Pois é, e a gente tem aí o adolescente usando uma gíria, né? Que é diferente, com certeza o pai dele não vai utilizar essa gíria. Como segundo exemplo dessa variação histórica e diacrônica, eu trouxe uma tirinha, né? Aí tem lá, ó, a tirinha chamada Mentirinhas. A evolução da língua em 1940. O rapaz vira para a moça e fala, Vossa mercê me permite um galanteio? És bela tal qual uma petúnia. Aí a menina responde, sois muito abusado, né? Aí em 1980 o cara vira para a moça e fala assim, posso te falar uma coisa? Acho você linda. Aí ela responde, para, meu irmão está olhando. Em 2010, o menino, o rapazinho, vira para a moça e fala, se liga mina, tu é a piriguete mais cachorra da balada. O que ela responde? Demorou, vamos sapecar geral. Isso em 2010. E aí, galera, como que você faria o próximo quadrinho dessa tirinha com a linguagem de 2020? Bem, galera, é isso. Chegamos ao final da nossa aula sobre variação linguística. Lembrando que todas as línguas sofrem mudanças. Essas mudanças dependem da passagem do tempo, depende da região que a pessoa vive, depende da idade dela, do sexo, depende do nível de escolarização, depende se essa linguagem vai ser escrita ou falada. Tudo isso faz com que as línguas sofrem com as variações. E dentro das variações nós temos a variação regional ou diatópica, situacional ou diamnésica, nós temos a variação histórica ou diacrônica, né? E esse né também pertence, né, à variação linguística que eu estou usando. E por fim, eu não poderia deixar de trazer uma frase do nosso saudoso escritor mineiro, João Guimarães Rosa, que ele disse assim em uma de suas obras, é junto dos bons que a gente fica melhor, ok?
Tchau, até mais, até a nossa próxima videoaula do seu canal A Língua que Você Fala.